A novela Fred já chegou ao fim, disso a gente já sabe. E o reencontro do Fred com a massa está cada vez mais perto. O Fred vai chegar a BH amanhã e vai ter o Aerofred. Mas também nesta terça-feira, Fred trouxe algumas aspas dos bastidores desta novela, desses 6 meses, de tudo o que aconteceu, desse fim da passagem dele pelo Fenerbahçe e a chegada ao Atlético. E ele fala também quais as posições, ou melhor, a posição que ele gosta de jogar, né? Assim, ele deixa pelo menos implícito e a gente vai trazer essas e outras informações agora neste vídeo sobre Fred, tá bom? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 45 mil inscritos, estamos quase batendo a marca, se vocês puderem chegar mais, se inscrever, compartilhar, vai ajudar demais o nosso trabalho, falando de Galo, de Cruzeiro, todos os dias aqui pra você. Tudo do melhor futebol mineiro aqui no canal, tá? Além disso, se você puder me seguir nas outras redes sociais, todas também estão aqui. Beleza? Então, se você puder dá essa moral aí pra gente, porque já sabe, né? Já já a gente continua isso. Rodou a vinheta e já estamos de volta. Então, seguinte, o Fred foi anunciado pelo Atlético, né? Vai ser jogador do Atlético, vai ter, inclusive, o Fred vai falar, né? Vai falar, vai ter entrevista coletiva, provavelmente, vai conversar. E ele trouxe algumas aspas muito fortes. Porque é o seguinte, a gente sabe que essa novela durou muito tempo. Durou muito mais tempo do que a gente imaginava. E ele trouxe e falou sobre isso aqui, ó. Ele trouxe a seguinte aspas. Estou falando com o Paulo Brax, aqui ó. Estou falando com o Paulo Brax e estou conversando com o Atlético já tem um tempo. Mas agora que eu fui de férias pro Brasil, conversei com o Brax e ele me mostrou o projeto. Falou, cara, você vai ser muito bem-vindo aqui, com a torcida. Na hora, eu e minha família aceitamos. Ele riu, né? Falamos, agora é o único problema, o Fenerbahçe, tínhamos que consertar, que conversar melhor com o pessoal. E foi assim, foi na insistência. Conversamos todos os dias, sabia que não seria fácil. Tem treinador que realmente aprecia o meu trabalho, os diretores, o clube aqui. Eu sou muito grato por isso, pelo Fenerbahçe, apreciar o meu trabalho. Realmente fizeram tudo para eu ficar, mas a cabeça já estava em Belo Horizonte. E aí as conversas, nas insistências, deu certo para eu voltar pro Galo. Então assim, muito legal, né? Que o Atlético já começa esse namoro lá, já apresenta o projeto antes, já traz mais informações sobre como ele queria o Fred, a relação Galo e Fred, o que poderia dar certo. E isso já encantou o jogador, isso já mexeu com o coração do jogador. Porque claramente ele era um cara muito querido no Fenerbahçe. Os diretores, o treinador sempre falava nele, tanto que dificultaram pra caramba a saída dele, né? Então, é óbvio que ele tem um sentimento por lá e ele também fala disso, ó. Tem sentimento, mas eles têm muita influência, é claro. Principalmente com os dois filhos. Você tem que conversar ali com a esposa, onde vai ser o melhor lugar pra família, se vale a pena ou não. Claro que o sentimento falou muito alto, mas tínhamos que sentar e conversar. Desculpa, gente. Claro que para ela também vai ser importante para casa, junto com a família. Quando teve a proposta, sentamos, conversamos e falamos. Agora é o momento de voltar. Juntos tomamos essa decisão. Falei com a minha esposa, agora é o momento, não tem como. Vou estar mais perto de casa, mais perto da família, junto com todo mundo lá e resolvemos aceitar esse desafio. Agora é o momento de voltar para casa, viver esse sentimento com a camisa. Vai ser muito importante. O Fred é de BH, né? Então muito importante essas aspas dele. Claro, quando essa decisão é tomada, rapaziada, obviamente ela é tomada no nível familiar, não só no contexto esportivo, não só no contexto financeiro. Porque ele ficou muito tempo fora, né? Pra quem não se lembra, ele jogou no Shakhtar muito tempo, ele jogou depois no Manchester United muito tempo, ele jogou na Turquia 3, 4 anos. São muitos anos fora do Brasil, são muitos anos e muitos times rodados lá fora, e ele foi bem em todos esses times, não teve nenhum time que ele saiu por baixo, que ele saiu mal. Então isso é importante salientar. Aí tem essa matéria também que a Globo trouxe, que eu achei muito curioso, assim, porque aí ele fala muito da relação dele com o BH, e eu queria também trazer isso aqui, ó. Vamos lá. Ele fala assim, a matéria é essa aqui, ó. Fred revela conversa com o trio do Atlético e detalha a saída da Turquia. Queriam que eu ficasse. A gente trouxe essa aspa agora pra vocês. Aí ele trouxe, cresci em BH, né? Deixa eu ver se dá pra ver certinho, tá? Cresci em Belo Horizonte, torcendo para o Galo. Meu pai era muito atleticano e me puxou para esse lado. Voltar a meu time de coração é um sentimento único. Serei um torcedor dentro de campo. E, porra, Fred, aí é foda, hein?
Pô, aí até eu fico aqui já feliz. É muito tempo fora. Falei que era o momento de estar mais próximo da família de casa. Quero viver esse sentimento com essa camisa. E aí ele disse que e aí a relação dele com o Galo, né? O Meia disse que já tinha tudo acertado com o Atlético há um tempo, mas um time turco fez jogo duro na liberação. Estou conversando com o Atlético há algum tempo. Brax me mostrou o projeto. Eu e minha família aceitamos na hora, mas o único problema no Fenerbahçe, né? Então, ele trouxe isso. E aí, sobre os jogadores do Atlético, ele vinha conversando, porque ele tem alguns amigos. Lodge insistiu bastante pra eu ir. Todo dia me ligava pra ver se eu ia. Pra ver se eu ia vir. O Bernard me mandou mensagem, conversei com o Léo Duarte também, que estávamos juntos na Turquia. São jogadores que pude conhecer, são pessoas que influenciaram na minha ida. É, mais um reforço chegou, né? Nessa é a quarta contratação anunciada do Atlético, junto ao Léo Duarte, Kevin Castanho e o Thiago Borbas. Essa é a situação do jogador Fred no Galo. Aí ele fala também que sobre chegar e jogar. Eu vi ele falando dessas aspas, que é uma aspa muito forte, que ele diz que, cara, tem muitos jogadores nessa posição. E eu sei disso. A gente vai ter que chegar e ganhar espaço. Vou me doar todo dia. Ele fala de treinar. Tem o Cissé, tem o Castanho, tem o Alan Franco. Ele começa a nomear os atletas. E eu achei isso muito interessante, sabe? Ele nomear, falar dos caras. E isso já mostra que ele tá de olho no elenco. Isso já mostra que ele tá de olho no time. Mas deu ao entender, assim, não dá pra fechar, que a posição predileta dele é de segundo, terceiro volante, pelo que ele soltou. Mas, obviamente, o cara é profissional, vai jogar com o Barba vai trocar uma ideia com ele, vai conversar, e talvez ele até jogue mais à frente, que é o que a gente espera, porque é onde ele vem jogando também no Fenerbahçe. Então, ele tem um retoque, né, um toque muito qualificado, um passe muito bom, que eu acho que ele pode ajudar muito o Atlético nesse sentido, pode conseguir muito evoluir esse nível do meio de campo, mas o fato é que o Atlético venceu, isso é importante. O Atlético ele trouxe o Fred na insistência, não só na insistência pelo um ótimo projeto para ele aceitar isso, não, porque ele aceitou isso cedo, mas na insistência de permanecer querendo e conversando com o jogador tentando voltar a todo momento lá no Fenerbahçe. É uma série de insistências, insistência do Atlético e do Fred com o Fenerbahçe, insistência do Atlético com o Fred para convencê-lo de vir, insistência do Atlético com o Fenerbahçe para chegar no valor que fizesse sentido. Então, são algumas variáveis que fizeram essa negociação rolar. Insistência do Renan Lodge, do Bernardo, do Léo Duarte pro Fred vir. Então, claramente, ele já é um cara que chega no grupo com alguns amigos, já chega no grupo abraçado. E espero que ele seja abraçado amanhã também pela massa atleticana na chegada dele ao aeroporto, que deve ser por volta das 11 da manhã da quarta-feira. É um cara que já chega, eu imagino que fisicamente bem e apto, não deve jogar já no final de semana, mas já pro clássico do Cruzeiro ou no outro final de semana, já deve ser um cara que deve ficar disponível para a sequência do campeonato e da temporada do Atlético. Eu gosto muito dessa contratação e os bastidores do Fred estão aí revelados para vocês. Fechado, galera? É isso. O que vocês acharam? Queria ouvir de vocês. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. É nóis. Valeu.